Fala galera, quem tá chegando agora no vídeo, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, apresentador aqui do canal Curiosidades Curiosas. Hoje eu vou contar pra vocês a história do único ser humano vivo que foi constatado sendo um anão e um gigante, tudo na mesma vida. É estranho pensar sobre isso? Acaba sendo, porque como um cara que foi anão se tornou um gigante, e isso aconteceu com Adam Reiner. Então vem comigo nessa história incrível que vocês vão conhecer um cara que superou muitas expectativas e passou por várias dificuldades. Se ficou curioso, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Tamo junto, vem comigo, compartilha esse vídeo para quem também tem alguma curiosidade assim sobre esse mundão de meu Deus aí. Então vem comigo e bora para a história dele. Nascido em Graz, Áustria, no ano de 1899. Foi o único homem a ser registrado com nanismo e gigantismo. Então, para a gente especificar antes de tudo, vamos deixar aqui claro. Nanismo. Para homens, um anão é considerado uma pessoa que tem 1,45 m menos. Então, com 1,45 m, os homens já são considerados anões. E gigantes é a partir de 2,30 m. Pra mim, gigante é a partir de 2 metros já é gigante, porque não é comum tu ver uma pessoa de 2 metros. Então, só pra gente deixar esclarecido, tá? Anões, 1,45, gigantes, 2,30 pra cima. Quando se fala em anão, a gente pensa logo em circo, ou uma pessoa da sua cidade aí que você conhece que seja baixinho e tal. E daí, pensa comigo, cara. Você ali na sua adolescência, na sua juventude, conhece uma pessoa que é considerado anão. E daí, digamos que você vai se mudar de cidade e muda lá por 10 anos. Quando volta para essa cidade e quer lembrar dos amigos, quer rever os amigos, e daí você conhece a mesma pessoa, só que ela cresceu mais que você, mais que seus amigos, mais que o cara mais alto que você já conhece e se tornou um gigante. Parece uma história bem estranha, né? Mas Adam Reiner fez isso. Durante 10 anos ele cresceu demais. E essa história intriga pesquisadores, médicos, até os dias de hoje. O nosso mundo hoje, ele não está adaptado tanto para anões quanto para gigantes. É só você parar para pensar. A moda, o carro. Um anão tem que adaptar a alavanca ali nos pezinhos, tem que a gente fala pezinho, né? Como se fosse uma coisa pequenininha, mas tem que adaptar muitas vezes o banco elevado, ou o gigante não consegue entrar dentro de um Fusca, não consegue entrar dentro de um Uno, de um carrinho pequeno. As camas muitas vezes não comportam tanto tamanho, roupas, vestuários, sapatos. Muitas pessoas não conseguem viver no nosso mundo, entre aspas, normal, porque todo mundo é normal, todo mundo é ser humano, e acabam sofrendo com isso. Isso se dá tanto para anões como para gigantes. Cara, o Reiner provavelmente deve ter sofrido muito bullying quando criança, quando pequeno. Mas apesar de tudo isso, ele sempre foi uma pessoa saudável, ele sempre foi uma pessoa que cuidou da saúde, nunca teve problemas com a saúde. Seus pais eram de estatura média, eles eram pessoas normais, não conseguia achar uma referência assim, de tamanho, mas botamos aí um homem de 1,70 a 1,80, um pouquinho mais, talvez a mulher de 1,55 a 1,70 mais ou menos, que seria uma altura padrão. Mas a gente não tem especificado isso. E não tinha histórico de anões e muito menos de gigantes na família. Não tinha nenhum histórico. Ele chegou numa certa idade da adolescência e parou de crescer. Ele estagnou ali no 1,38 e não cresceu mais. E é ali que começou o bullying, porque 1,38 é uma pessoa muito baixa, então ela é considerada anã. Quando ele estava saindo da juventude, entrando na fase adulta, ele tentou se alistar para o quartel. Aí estourou a Primeira Guerra, ele queria servir a Áustria, queria servir a sua pátria, só que não conseguiu por conta de ser anão. Ele, ao invés de acrescentar para o grupo, ele foi julgado e disseram que ele mais atrapalharia do que ele acrescentaria.
Então ele não conseguiu se alistar, ele não conseguiu servir. Isso foi uma decepção, porque ele queria seguir carreira militar e ele acabou não conseguindo por conta da sua estatura muito baixa para o exército. Nessa altura da vida, o tamanho do tênis dele, do sapato dele, já era de 40. Se tu for ver, é um tamanho, digamos que normal para homens, mas não para homens de 1,38. Então imagina um pé calçando 40 numa criaturinha de 1,38. Acaba sendo estranho. Então isso causou estranheza, tanto dentro do quartel quanto para os pais dele. Com 19 anos ele passou então para uma bateria de exames com vários e vários médicos e entendidos do assunto de nanismo. E eles constataram realmente que ele era um anão, o que obviamente já se dava para perceber, né, por conta da estatura. Mas os médicos perceberam que a mão dele, as mãos dele e os pés eram muito desproporcionais ao tamanho dele. As mãos dele, cara, eram de 24 centímetros mais ou menos, então é, sei lá, mais ou menos isso, não tem uma régua aqui agora. Mas é uma coisa muito grande, muito anormal. E o pé dele já com 19 anos estava calçando 50. Só para ter uma noção, assim, nos dias de hoje, para a gente ter mais ou menos uma base. O Shaquille O'Neal, aquele jogador de basquete, muito famoso, agora ele faz publicidade e tudo mais. Ele tem 2,16 metros, ele é um gigante. E ele calça 53. Então, um cara de 19 anos para 1,38... 40, 45 por aí acaba sendo muito grande. Se tu for comparar, né, o Shaquille O'Neal ali com 2,16 metros, 53 e ele com 40 ali com apenas 19 anos e 1,38 m. Passando esse período aí de criança, adolescência, juventude, entrando na idade adulta, com 21 anos ninguém esperava, ele começou a ter um acelero muito grande no crescimento, o que novamente causou estranheza. Então ali com 21 anos ele disparou, começou a crescer e o pé dele chegou a marca dos 50, cara. É sei lá que tamanho que é isso, mas é enorme, é uma coisa assim que não se acha calçado tamanho 50, tem que mandar fazer. Nos 10 anos que se passaram, dos 21 aos 31, ele teve um crescimento muito grande. Ele foi de 1,38 para 2,18 metros. E por conta desse crescimento acelerado, desse crescimento descontrolado, a sua coluna começou a pender para um lado. Isso fez mal para a saúde dele. Ele sentia muitas dores, o músculo muitas vezes não acompanha, nesses casos, o crescimento do osso, o que provavelmente deve ter gerado uma escoliose ou um desvio de coluna, algo do tipo. E no final dos anos 30, início dos anos 1931, ele foi diagnosticado com acromegalia, que é uma doença muito rara e que causa um distúrbio na glândula pituitária. E esse distúrbio acaba produzindo o hormônio do crescimento em larga escala. Então é uma coisa que só se resolve com cirurgia. Você tem que abrir a cabeça e lá tirar esse tumor benigno, mas que, se tu for ver, não é tão benigno assim, porque acaba prejudicando a saúde da pessoa. Então, quanto antes tratar, melhor é para a pessoa que sofre desse distúrbio. Por conta disso, a aparência dele acabou sofrendo várias alterações. As mãos, como já foi dito, os pés eram de gigantes, a testa e mandíbula ficaram muito protuberantes, seus lábios eram bem grossos, os dentes ficaram espaçados e cada vez mais ele ia modificando, o corpo dele ia sofrendo alterações e no rosto era muito visível. Isso nos gigantes é geralmente bem notável, porque o queixo vem bem para frente, a testa salta ou a cara retorce, fica desproporcional, os lábios geralmente ficam maiores. Isso é uma coisa normal em pessoas que sofrem de gigantismo por esse distúrbio. Ele chegou a passar por operações e isso fez com que ele ficasse de cama. Depois de alguns meses das operações que ele passou, foi medido e viu que o tamanho do pé dele tinha estagnado, então ele não crescia mais, o pé dele não estava crescendo, porém a coluna dele
ia aumentando, não de altura, mas ela dava uma curvatura a mais e acabava esticando. Isso mostrava que ele não parou de crescer, ele cresceu até o final da vida dele, o que fez com que ele caísse de cama, não conseguisse se mover. Então tu imagina uma pessoa de 2 metros e lá vai pedrada numa cama. Se o vô da gente cai na cama, que tem ali seus 60, 70 quilos, a gente não consegue manusear ele muito bem. Imagina um gigante que pesa 100, 150, 180, 190 quilos. É bem complicado. Eu imagino que os familiares dele tenham sofrido bastante, não só ele, mas ele, imagina a agonia de você estar na cama, ser um cara que era anão, depois virou gigante e ainda sofrer para estar numa cama, não conseguir se mover, não ter mobilidade, não conseguir fazer os seus afazeres, suas necessidades básicas sem o auxílio de alguém. Com o passar do tempo, ele sofreu ainda mais danos à saúde. Ele ficou cego de um olho e surdo de um ouvido. Isso dificultou muito a socialização dele, porque imagina ele já sofrer bullying por ser grande, já ter olhares ruins da sociedade, porque naquele tempo, cara, muitas pessoas eram consideradas aberrações. Não é como hoje. Hoje a gente ainda aceita, a gente ainda compreende que existe, mas há anos atrás, ainda mais Primeira Guerra, era muito complicado. Muitas pessoas acabavam recorrendo a circos para shows de aberrações e não conviver na sociedade como pessoas normais. Então imagine ele ser surdo de um ouvido e cego de um olho e ainda ser gigante. É uma coisa bem complicada para ele poder conviver em sociedade. O crescimento dele por ano chegou aos 9 centímetros. Então, a cada ano que passava da vida dele, ele crescia 9 centímetros. Para uma pessoa normal, você vai crescer até os 21 ali, vai estagnar. Não vai, o homem principalmente vai chegar nos 21. 24 é o máximo dos máximos que o homem consegue crescer. A mulher ali com os 18, 19. Mas até chegar à fase adulta, todo mundo já estagnou. Então, ele, cara, ele cresceu, foi operado, não resolveu, estagnou um pouco, deu uma diminuída, mas ele continuou crescendo. Então imagina 9 centímetros por ano. Quando ele chegou à marca de 51 anos, de muita bravura, muita garra, muito sofrimento, muito preconceito, ele acabou falecendo na cama, porque não tinha mais uma mobilidade, e ele chegou à marca de incríveis 2,38 metros. Cara, isso é muito fora do padrão que a gente tem na sociedade. É muito fora de qualquer coisa que você imagine. É uma pessoa muito, muito, muito alta. É muita massa para um corpo só. Eu tenho 1,71, eu já sofro de dor na coluna, já fico cansado muitas vezes de ir na padaria aqui na esquina de casa. Então imagina um cara de 2,38 metros acamado, dependendo totalmente de outras pessoas para sobreviver. Acaba sendo uma coisa bem difícil. Ele dá para se considerar um cara vencedor na vida, mesmo tendo morrido cedo, porque 51 anos acaba sendo uma idade baixa. Ele foi um guerreiro e viveu bravamente com essa doença que acompanhou a vida dele, tanto no nanismo quanto no gigantismo. Uma curiosidade aqui foi que ele entrou para o Guinness Book como a pessoa que cresceu mais em menos tempo. Então ele ganhou, tem esse registro aí no livro dos recordes, como a pessoa que mais ganhou altura em pouco tempo. Rainer com certeza passou e superou muitas coisas na vida. Olhares amedrontados, preconceituosos e curiosos. Ele deixou seu nome na história. E é uma daquelas pessoas que nos faz pensar. Quantas curiosidades curiosas ainda temos para conhecer e desbravar nesse mundo? Então, galera, essa foi uma breve história aí da vida de Adam Rainer, um cara aí que superou muitos preconceitos, tanto quanto sendo anão como sendo gigante.
E ele nos mostra aí que mesmo com dificuldades, mesmo com preconceito, mesmo com olhares, a gente ainda tem que lutar pelas nossas vidas, lutar pelo que a gente sonha. E ele foi um grande guerreiro aí que nos deixa um legado. E foi uma pessoa com duas vidas, digamos assim, né? Uma como anão e outra como gigante. Se vocês gostaram do vídeo aí, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, cara. Aqui é o segundo vídeo do canal. Tô gostando bastante de gravar e espero que vocês colaborem comigo aí. Um grande abraço no coração. Falou!